Mix Cultural. Viu, pessoal? Foi rapidinho e nós já voltamos com a nossa entrevista com o Charles Augusto. Boa noite, Charles, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Então, nós convidamos ano passado, Charles esteve aqui conosco e foi um pouquinho antes da super pedalada Guapeca que ele fez sobre o Oeste Catarinense, certo, Charles? E a gente já tinha combinado que no seu retorno ele viria para contar tudo o que rolou por lá. Sim. Né? Então conte um pouquinho como que foi essa trajetória, o início, quando que foi mesmo o início, você lembra? Comecei no dia 19 de setembro, né? Meio que junto com a primavera ali. E aí eu percorri ao todo 30 cidades do estado, né? De bicicleta com um palhaço, né? Com um pacacoenco. E aí chegava nas cidades e buscava apresentar, né? Buscava contatos para apresentar nas cidades. E nem todas eu apresentei, numas eu apresentei, em outras não. E aí fui seguindo, né? Quais foram as cidades que você fez as apresentações? Lembra? Tá. Então, Vidal Ramos, aí foi a comunidade de Corticeira também, que não é uma cidade, mas é uma comunidade a 15 quilômetros de Vidal Ramos, Petrolândia, Lages, Urubici, Rio Rufino, Biguaçu. E assim, Lages tem uma particularidade que eu apresentei nas escolas que eu estudei quando criança, né? Eu sou natural de Lages, né? Então, a escola que eu estudei no pré, na primeira e na segunda série, eu tive o cuidado de ir nessa escola, né? E na outra que eu estudei no finalzinho do primário, antes de vir morar em Itajaí, né? Ai, que legal. Então, foram essas que eu apresentei, foram 7 cidades, que essas que eu falei, né? E aí, as outras, algumas eu dormi só, e aí no dia segui em frente, né? E como que eram feitas essas apresentações? Você escolhia um lugar, ia em praça, em algumas coisas, assim, no público, quem estivesse passando? Eu saí daqui, tipo, eu tenho um amor muito grande pela rua, né? E apresentar na rua, gosto e tal. Eu saí daqui com essa perspectiva. Só que já nas primeiras cidades eu declinei de fazer isso, assim, porque a praça de uma cidade de 6 mil habitantes no sábado de manhã não tem ninguém, tipo, tem 1, 2 pessoas, não tem um fluxo que me permitisse ter público. Então eu mudei a estratégia durante a viagem. O que eu fiz? Eu chegava na cidade e buscava alguma festa comunitária, pública, né, que eu pudesse apresentar. Seria mais ou menos o equivalente à rua, né? Então, assim, apresentei em festa beneficente de hospital, apresentei em festa de igreja. A festa de igreja mesmo foi geral, né? Essas coisas de quermesse, de churrasco de domingo, em igreja e tal. E outro lugar que eu apresentei bastante eram as escolas, né? Que também era um lugar onde de maneira geral, me recebi muito bem. Né? E assim, você foi fazendo os relatos todos pelo teu blog. Sim. A cada cidade que você passava, com fotos. E nós aqui do Mix nos deparamos com um vídeo, Charles, de você sofrendo um acidente de percurso, digamos assim. Nos explique isso. Então, eu costumo dizer que assim, a viagem foi até Urubici, né? Assim, porque ir pro interior foi muito prazeroso. À medida que eu vim pro litoral, perdeu um pouco, sabe? De contato, assim. Bom, enfim, eu estava em Urubici, desci a Serra do Corvo Branco, que você pode ou descer pela Serra do Rio do Rastro ou pela do Corvo Branco, que é linda, né? E é super íngreme, assim, né? Mas passei por ela tranquilo. Nunca eu pego a estrada depois, é uma estrada de areia, assim, né? De chão, né? E eu, consequentemente, fui pegando velocidade, né? E aí chega uma hora, quem anda de bicicleta sabe bem disso. Você pega tanta velocidade na estrada de chão que não adianta mais frear. Você freia e a bicicleta continua indo, derrapando. E aí é melhor até nem frear para você pelo menos ter o controle dela. E foi isso que aconteceu. Aí foi e peguei uma primeira curva, a bicicleta dançou no ar, eu controlei, né? Eu adoro contar isso porque
Aí, nunca eu controlo ela, nossa, eu sou o melhor ciclista do mundo, né? Eu sou uma... Mas, olha, não deu outra. Foi eu ter essa sensação, na curva seguinte, bum, fui pra fora da pista, peguei outra pedra. E assim, e aí tem a coisa do anjo da guarda mesmo, né? Pra quem acredita em anjo, porque se eu caísse 3 metros à frente, não tinha árvore pra me segurar. Eu caí numa ribanceirona, né? Nossa Não Senhora. tinha uma vegetação que me segurou. E aí eu fiquei assim, abaixo do nível da estrada, assim, buzinando. Olha eu aqui e tal. E aí, com, sei lá, não sei se é coincidência, mas vinha um pessoal atrás de mim de carro, né? E aí esse pessoal parou, me resgatou, né? Aí tem esse vídeo lá tanto no blog como na página lá do Facebook, onde o pessoal me resgata, né? Que ótimo. Mas isso foi sozinho nessa viagem? Fui sozinho. Aí não deu um medo assim, vou sair sozinho? Deu medo, mas essa viagem precisava ser sozinha, assim. Ela era bem particular, assim. Uma vibe bem do meu coração, sabe? Da minha cabeça. Agora, eu acho legal ir em grupo, sabe? Não um grupo muito grande, mas fazer essas trips eu acho legal ser em dupla, trio ou quarteto, assim. Então, e no final do mês passado, ali no dia 23 de fevereiro, foi feita o relato de experiência. Sim. Que foi justamente contar como que isso tudo aconteceu. Uhum. E como que foi o contato com as pessoas? Foi bem bacana, vieram pessoas assim, tipo, da área da saúde, da área do teatro, né, diversas áreas, assim. E foi uma conversa tranquila, assim. Tipo, tem um lance, assim, que é um poder de síntese que às vezes eu não tenho, né? Então, era tanta coisa pra falar, eu tava tão animado que até chegou a passar um pouco do tempo. Mas foi bem gostoso, né? Tipo, aí também teve o pessoal da Companhia Dante, que relatou uma experiência deles no Rio de Janeiro com uma mulher chamada Sue Morrison, né? Que faz uma pesquisa do palhaço xamânico, né? Uhum. E aí eles foram lá, e aí então a gente dividiu esse momento, eles falaram da experiência deles, eu falei da minha pedalada, foi bem gostoso, bem bom. Ai, que legal. Uhum. E toda essa pedalada foi com o personagem o Pacacuenco. Sim, foi com o Pacacuenco, palhaço. Né? Então conta assim, quando que surgiu o Pacacuenco? Como que surgiu? Assim, como não é palhaço, né? Como surge um palhaço, né? Então, assim, no circo tradicional é meio que de pai para filho, ou o cara que entra no circo para vender amendoim, o palhaço faltou e vai tu mesmo, né? E aí o cara aprende o ofício. Aí de uns anos para cá, tem um lance, principalmente o pessoal do teatro, assim, começa a aparecer oficinas de palhaço, né? Oficinas de clown, de umas décadas para cá. Normalmente esse é o caminho mais comum, né? E eu também segui esse caminho. Então, tipo, fui fazendo oficinas, conhecendo pessoas. E assim, e aí eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que mora no Rio de Janeiro, o nome dele é Márcio Libar. E eu fiz um trabalho com ele, né? Se chama A Nobre Arte do Palhaço. E nessa oficina, nessa vivência, ele me batizou de Pacacuenco. Bom, eu não... É muito louco, assim, cada métier, que seria o cara que dá oficina, ele tem um método e tal. E aí, tipo, ele vai dando oficina pro pessoal, nomes pro pessoal da oficina, né? Isso não quer dizer que vai se tornar o palhaço da pessoa, é pra oficina, né? E ele me deu esse nome e eu fiquei sem entender, eu não entendi, eu passei a oficina inteira sem entender o nome. Na verdade, eu só fui entender o porquê do nome 2 meses depois, porque uma amiga minha me explicou e eu, caralho, é por isso. Então, assim, Pacacuenco é um nome muito difícil para uma pessoa fanha falar, né? E aí, de fato, eu falava Pacacuenco, mas eu, tipo, rolou, não era nem problema, o pessoal entendia Pacacuenco, mas eu achava o nome tão estranho que eu achava que era outra coisa, que era Macacuenco, que era outra coisa. E aí ficou nisso. E eu continuava com o meu nome de palhaço, que eu fazia antes, aí fui para o Rio de Janeiro, fiz mais uma vivência agora individual, né, com o Márcio. E aí eu resolvi adotar o nome
não sei nem se eu adotei o nome, eu acho que meio que já estava nisso mesmo, só precisava eu aceitar que era aquilo mesmo. E eu aceitei, ó, e aí mudou tudo, assim, né? Mudou, é trabalho artístico, né? Então, você está sempre aprimorando, é que nem criar um filho, né? Tipo, vai, né? Naquela coisa, vai um pouco para lá, um pouco para cá, e você vai transformando aos poucos, né? E aconteceu, por exemplo, já por esse nome, se é difícil para você conseguir falar, e algo do tipo, aconteceu esse lance tipo de aceitação justamente pela sua dificuldade? Talvez de não essa aceitar? demora. Olha, eu não sei te dizer. Pode ser que sim. Eu não tenho essa resposta. Mas aí tá no nível do inconsciente. Entendeu? Pode ser que sim. Eu não... Conscientemente não. Sabe? Tipo, não. Não, porque eu sempre... Pô, eu trabalho com arte, né? Então, conscientemente eu já superei isso há muito tempo. Mas, sei lá, pode ser, né? A mente humana né? É aquela caixinha de mistério, né? Pode ser que sim. E você tem alguns projetos para esse ano para promover o curso de clown aqui em Itajaí novamente? Olha, a gente tá desenvolvendo alguns projetos. Tipo, acredito que em abril aí a gente vai ter uma temporada de palhaços uma vez por mês em Itajaí. Estamos já contactando o pessoal de Chapecó, de São Bento do Sul, né? Então, de Criciúma, para trazer uma vez por mês um palhaço, uma oficina. Né? Ai, que legal. Então, tipo, uma vez em abril, uma vez em maio, uma vez em junho. Mas estamos, sabe, processo de conversar e aí ver pauta nos espaços e tal. Então, esse é um dos, né, mais focado no palhaço. Estou na montagem de um espetáculo que deve estrear esse ano com o Pacá Coenco. E, a princípio, dentro da palhaçaria, assim, tem outros, mas aí ainda estão no nível... Nascendo isso aí já é bastante pano para manga também. E assim, falando sobre o curso de clown, de palhaço, existe uma metodologia para você ensinar isso para as pessoas? Sim. Bom, cada palhaço vai passar de uma maneira, né? Isso faz parte. Qualquer profissão é isso, né? Cada médico qualquer aprendizado de uma maneira e tal. Mas, assim, tem muita coisa que é muito comum, assim, a figura do Messier, né? Que é um mestre de cerimônias francês, assim, né? Que seria o dono de um circo que vai receber os palhaços e aí cada um tem que provar que é capaz de ser contratado pelo circo. De maneira geral, isso é meio que básico em muitos cursos, né? Só que, claro, aí alguns fazem muito bem, outros, né, tipo, estão experimentando ainda e tal. Então, assim, basicamente é isso. Então, tem jogos de teatro e tem um trabalho de exposição do ego, exposição das coisas boas e ruins de cada um, né? Acho que, tipo... como o palhaço trabalha com a própria pessoa, né? Eu já falei isso, acho que da outra vez que eu vim para falar do curso, tipo, nem a Pietra, né? Tipo, a palhaça da Pietra, só a Pietra vai saber fazer, né? Então, tipo, ela vai estudar, vai criar o palhaço dela, vai ser a partir das coisas boas e ruins que você tem, né? Ou que você tem, Cauã. Então, basicamente é isso. Então, aí tem algumas técnicas, assim, exercícios para que a pessoa confronte isso e lide com isso. E sobre o espetáculo que foi apresentado, né, nessas cidades, como que funcionou, assim? Tinha um roteiro? Como é que era? Improviso? O que rolou assim, eu tinha tenho ainda, né, um número de uns 15 minutos. Então, para fazer a viagem, eu adicionei uns outros 2 números e fiz um espetáculo maior. Era um roteiro básico, mas que abria espaço para improvisação, né? E, na verdade, com o palhaço não tem, meu Deus do céu, tipo, não tem como ser uma marquinha certa, eu vou ali, pego e volto. Tipo, se eu vou ali, pego e volto e uma pessoa grita, eu tenho que ir lá e... é natural, porque o que acontece? O palhaço, ele está num nível de sensações muito mais dilatado, então muito mais aberto a tudo que acontece.
Então, assim, se alguém limpa o nariz, ele vai se relacionar com aquilo, entende? Então, tá sempre, né, qualquer coisa. Então, assim, o espetáculo, assim como todo espetáculo de palhaço, tinha essa abertura para improviso, né? E aí, assim, basicamente é isso. Aí fui levando, apresentava. É muito louco, assim, até agora eu penso, né, de maneira geral, muito bem recebido. Em alguns momentos causava um estranhamento, sabe? Então eu acho assim, agora eu não sei por que desse estranhamento, é algo que eu estou pesquisando, sabe? Por que desse estranhamento? Será que é porque muitas dessas comunidades não recebem teatro frequentemente? E aí eu venho já com um palhaço que não usa nariz vermelho, né, que não tem aquela roupa coloridona, que é, né? Ou se é eu que também não estava tão aberto para aquele público ali. Rolou um estranhamento em alguns momentos, mas de maneira geral foi maravilhoso, assim, a receptividade do público. Em Lages mesmo, minha cidade natal, foi maravilhoso, assim, sabe? Foi bem gostoso. E na bicicleta, o que você carregava? Questão de cenário, assim, não tinha? Aí assim, o espetáculo eu pensei nele com o mínimo, né? E mesmo assim, algumas coisas eu não levava. Eu na cidade, nem cadeira, vassoura que eu uso, na cidade eu ia atrás e conseguia uma cadeira, uma vassoura de acordo com o que eu precisava, né? E aí levava o meu figurino. Mas isso já é muito, sabe? Já é muito. Eu levei 30 quilos de bagagem, né? E isso, você pedalando 60 quilômetros, subindo e descendo, é loucura. Realmente. Planeja fazer mais uma pedalada? Sim. Ainda esse ano? Não sei. Não sei. Né? Muito obrigada, Charles, por você estar sempre aberto às nossas solicitações aqui do Mix. Te desejamos muito boa sorte nesse ano, que seja cheio de projetos bem-sucedidos e que você retorne para nos contar esses sucessos. Muito obrigada, gente. Boa noite e até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Mix Cultural. Produção, Cauana Matos, Michele Roibel, Pietra Garcia. Apresentação, Cauana Matos e Pietra Garcia. Central de Operações, Alessandro Zanz. Coordenação de projeto, Ricardo Capraro e Anne Fernandes. Supervisão, Alberto Russi. Realização, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura e Rádio Univale FM.